Eu vou tentar recontar aqui, talvez, assassinar a história da Salamanca do Jaral, do Simões Lopes Neto. Assassinar, porque eu vou contar aqui atropelado, vou contar em duas partes. Isso aqui é uma lenda que o Simões Lopes Neto, o João Simões Lopes Neto, ouviu lá quando ele foi a Uruguaiana visitar o pai dele, lá 1880 e Pedrinhas. E ele escreveu muitos anos depois e escreveu essa lenda extensamente. Então é a lenda da Salamanca do Jaral em que aparece a figura da Teinaguá, que é esta palavra meio insubmissa. Eu não sei o que é Salamanca nem Jaral. Ele conta que Salamanca é o nome de uma cidade, na Espanha. O Jaral é o nome do cerro que tem lá. É a gente fez um festival, inclusive, lá, o Jaral Toral. Teve a primeira edição ano passado. E a gente fez nos pés do cerro, fez uma caminhada no cerro, foi até lá. Ficou um dia compondo. Que município é lá, Rosário? Quaraí. Uhum. E a gente foi lá procurar a Salamanca, né? Vimos várias lagartixas. Alguma delas ali deve ser. E aí Salamanca veio para cá como sinônimo de gruta, furna. Entendeu? Salamanca do Jaral, então, uma gruta, uma furna no Cerro do Jaral. E lá dentro vai aparecer uma... Então eu vou contando assim uns pedacinhos. Isso aí ele publicou em 1913. Então conta a história que um dia o Blau, que é um personagem inventado por ele para o livro anterior, né, para o Contos Gauchescos, estava andando e tal, procurando o boi Barroso. Estava lá procurando um boi perdido dele. E aí está andando por ali e, de repente, ele enxerga um fantasma que estava ali perto da boca do Cerro do Jaral. E aí, no começo da noite, aí eu leio, gaúcho valente que era, dantes ainda era valente agora, mas quando cruzava o facão com qualquer paisano, o ferro da sua mão ia mermando e o do contrário o lanhava. Ele está começando a perder força e tal, né? De repente, na volta de uma reboleira, bem na beirada de um boqueirão, ele sofrenou o cavalo e ali em frente estava aquele vulto de face branca e face tristonha. Aquele vulto era o Santão da Salamanca do Jaral. Então, olha, isso é um fantasma. Ele viu um fantasma. Ele estava procurando o boi dele, o tal do boi Barroso, cantando a musiquinha aquela do boi Barroso e enxerga aquele bicho. E aí o Blau, como uma pessoa educada, saudou esse cara, dizendo Lausus Christ, que seria louvado seja Jesus Cristo. Então, saudou como um cristão. E aí o fantasma disse para sempre amém. Ficou muito feliz e tal, né? Perguntou o que está procurando. Ele está procurando meu boi Barroso e tal. E aí tu, paisano, sabes a entrada da Salamanca? O santo pergunta para ele. Eu não sei. A Salamanca do Cerro do Jaral, desde a minha avó charrua que eu ouvi falar. Então aqui é a primeira vez que aparece a história de que o Blau Nunes tem uma avó que é índia. Índia charrua, lá do lado do Uruguai, né? E aí ele pergunta, o que contava a tua avó? Aí o Blau conta a história que ele sabia. Então vem a história então, que ele ouvia, que é um pedaço dessa lenda. Que na terra dos espanhóis, onde viveram os mouros, os mouros eram mestres na arte da magia, barará, barará, e numa furna escura eles guardavam um condão mágico, assim, um broche, uma coisa assim, que estava no regaço de uma fada velha, que era uma princesa moça encantada e bonita. Então, era uma fada velha que era uma moça. Então, já estamos no terreno aqui da fantasia aberta, né? Bom, acabou que, então, esse broche, essa pedra preciosa e tal, veio com os espanhóis para cá. Então veio e descobriram, e aí veio, essa moça era uma formosa princesa, e ela veio disfarçada de lagartixa. Então, pronto, aí vem a história da lagartixa. Eu estou atorando bastante aqui, né? Então, o diabo, ele chama aqui de Anhangapitã, cansado, pegou num cochilo pesado, esperando o cardume das desgraças novas que deviam pegar para sempre. Só não tomou tenência, só não prestou atenção que a Teinaguá era mulher. Então, aqui vem a mulher. Estava tudo certo, só que ele não se deu conta que ela era mulher e, portanto, ela era perigosa. E aí o Santão esse disse, então eu vou te contar a minha história. Aí ele conta que ele era um fantasma, mas ele era, 200 anos antes, ele era um sacristão numa das missões. Então tu vê que é um negócio que dá 40 cambalhotas, assim, né? E aí ele conta que tomava conta dos altares, era um sacristão muito bem comportado e tal. E aí Esse é o fantasma. O fantasma está contando a história para o Blau. O Blau contou essa história para ele, né, que soube que veio de lá, tal, da pedra, junto com essa princesa. E aí o cara diz, bom, um dia, na hora do almoço, estava todo mundo dormindo,
O sol faiscava, eu saí da igreja, diz o cara, né, quando eu era sacristão, levando no corpo a frescura da sombra benta, levando na roupa o cheiro da fumaça piedosa. Ele sai de dentro da igreja. E aí, sem pensar em nada, eu fui andando. Todo mundo cesteava. A água da lagoa borbulhava toda numa fervura. E aí ele viu o milagre de ferver a lagoa. Era hora do... Sabe, porque as coisas acontecem assim, né? Ou é no sol a pino ou é de noite, né? Uhum. Tem momentos em que o diabo se revela. E agora é isso. Então rompeu um clarão e veio crescendo para a barranca uma figura que era a Teniaguá, de cabeça de pedra reluzente. Então ele viu, ele estava lá parado e veio saindo aquele animal de lá, que é tipo um jacaré, sei lá, né? Com uma pedra na cabeça. A cuca, né? Eu imagino. Lembrei-me como quem olha dentro de uma serração, lembrei-me do que corria na voz da gente sobre o entanguimento, o endurecimento que transpassa o nosso corpo na hora do encantamento. Ele ficou com medo que ele fosse, então, encantado por ela. E ele pegou uma guampa que estava por ali, uma guampa vazia, né? E botou a bichinha dentro da guampa, tapou e levou... Era pequenininha. Pequenininha. Aí eu tô achando que é um jacaré. Não, é que ela era pequena. Mas nós estamos aqui no terreno da fantasia. Não, então sim, ela é uma velha que é uma moça. Ah, o cara tá falando com um fantasma, né? já começa daí. Bom, aí ele leva para dentro do quarto e o que vai acontecer é que lá ela vai se revelar uma mulher. Vou pular um pedação aqui. E é uma mulher maravilhosa. E a mulher diz para ele, eu leio assim, diz assim, e quando descerrei a janela e andei para a canastra e tirei a guampa para libertar a Teniaguá, para ela comer um mel, ele deu um melzinho para ela, tu vê que é? Quando eu ia fazer isso, os pés se me enraizaram, os sentidos do rosto se ariscaram e o coração mermou no compassar o sangue. Bonita, linda, bela, na minha frente estava uma moça, que disse, agora toma a palavra a Salamanca, eu sou a princesa Amor encantada, trazida de outras terras por sobre o mar, barará, barará. Muitos têm me procurado com o peito somente cheio de torpeza. Tem muita gente que quer só se aproveitar de mim. Mas tu não, tu me procuraste assim, entendeu? Na boa, né? Sem nenhuma segunda intenção. Então, o que tu quiser, eu te proporciono. Pô, aí pensa bem, né? Pensa bem. E aí, vou pular mais um pedaço, senão não termina nunca. O cara ficou nervoso e não sabia o que pedir. Enlouquecido. Não, e a mulher era uma mulher sensacional e tal, tudo que ele queria, que ele nem sabia que queria, como costuma acontecer. E aí o que aconteceu foi que os padres viram ele, pegaram ele no flagra. E aí ele foi condenado à morte. E nós não estamos nem no meio da história, né? Ele foi condenado à morte e quando ele ia ser enforcado. Mas qual era o flagra? O flagra porque ele estava com uma mulher no quarto. Mas ele estava com uma lagartixa. Uma lagartixa. Podia ter argumentado, né? Podia, inclusive, ter argumentado hoje em dia. Tu veja bem, transespécie e tal, essa coisa toda, né? Tá. E aí, então, ele está lá pronto para ser enforcado e aí acontece, assim, uma cena de Cecil B. DeMille, assim, entendeu? Milhares de extras, o céu se abre, cai não sei o que e tal, e todo mundo fica apavorado e a barranca do rio cai. E aí, resumindo, ele é libertado por ela. Mas só que ele é libertado e levado lá para o Cerro do Jarau. Então eu vou parar aqui essa história para depois contar o que acontece. Porque aqui é só até o momento em que ele ia ser morto e é salvo pela Salamanca, mas a Salamanca o encanta e ele vai ficar preso na Furna, lá na Gruta do Jarau. Então volta o Blau Nunes, está ouvindo a história desse cara e esse cara está ali na frente dele, né? É um fantasma, mas está ali e o Blau é uma pessoa real e está ali. Bom, aí volta então a cena e o sacristão diz assim, então faz 200 anos que eu estou aqui. Preso por esse encantamento. Ele está preso pela Teniaguá dentro da Furna. Aí ele conta que ele faz... Lá dentro tem coisas maravilhosas, tem todas as riquezas de todos os tempos, não sei o que, ouro e barará, mas ele não pode usufruir de nada. Ele toca nas coisas, as coisas se desmancham e tal, né? Daí ele dá um toque para o Blau e diz o seguinte. Primeiro ele agradece para o Blau, porque o Blau saudou ele como cristão. Então, se ele for saudado 3 vezes como cristão, ele se liberta do encantamento. Faltam só duas. Mas aí ele diz para o Blau o seguinte. Pois bem, alma forte e coração sereno. É uma fórmula que vai aparecer bastante, né? Tipo, tu tem que ter alma forte e coração sereno. Quem isso tem, entra na Salamanca, toca o condão mágico e escolhe de quanto quer. Então o cara diz para ele, se tu tiver alma forte e coração sereno, tu entra aqui nessa Furna e tu vai encontrar tudo que tu quiser.
E ele diz, não tem ninguém lá dentro, não tem nenhuma pessoa, são só os, como ele diz, os escravos da princesa Amor, os espíritos da Teinagua que estão lá dentro. Mas assim, tu vai entrar, tu vai ter a impressão que tem muita coisa perigosa, mas não tem nada, só que tu tem que te manter com alma forte e coração sereno. Aí ele aceita o desafio e entra na Furna, aí desaparece o sacristão, agora estamos com o Blau entrando nesse universo. É maravilhoso isso. Fico imaginando a cabeça desse louco, né, para contar essa história e tramar isso tudo. E porque tem um narrador de fora que está contando. Não. Sim, agora o narrador é de fora. Exatamente, que é o mesmo que estava no começo. E aí ele vai andando e vai encontrando coisas, tipo, parece mãos de gente que tocam nele, mas ele se segura e não acontece nada. Depois sombras como homens lutando até a morte, ele passa também. E assim vai indo, né? Espinheiros, espadas, não sei o quê. Houve barulho de esporas. E assim ele vai e segura todas. Tem vários apelos e ele vai se segurando, né? Até que ele desemboca num campo aberto, num lugar, coisa mais linda do mundo, que assunto tinha que ver. Gramado fofo, com cheiro doce, passarinhada, tudo uma maravilha, entendeu? E aí uma ronda de moças, cada qual mais linda que a outra. Uma ronda alegre saiu dentre o arvoredo a cercá-lo, a seduzi-lo. A ele, Blau, gaúcho pobre, que só mulheres de Anáguas resvalonas conhecia. Só conhecia uma mulher de Anágua meio troncha, né? E eram umas moças muito bonitas e tal, né? E ele firmão ali. E ele firme. Vestiam-se umas em frouxo trançado de flores. Frouxo trançado, entendeu? Uma coisa meio... Outras de fios de contas, outras na própria cabeleira solta. Puta, isso aqui é a Ilha dos Amores do Camões, né? Uma cena maravilhosa. Depois, não sei o que, daí entra uma tropa de anões, cambaios e cabeçudos. Tem de tudo. Bom, mas ele resiste a tudo. Resiste a tudo e aí ele encontra uma velha, muito velha, que diz assim para ele, tu vieste, tu chegaste, pede o que tu quiser. De novo. E aí ele diz que não quer nada e tal, né? Mas ela diz para ele, por 7 provas passaste, 7 escolhas dar-te-ei. Ela usa, inclusive, a mesóclise, né? Paisano escolhe. O que tu quer? Ganhar todos os jogos? Ganhar jogo de dado, jogo de cavalo, corrida de cavalo, não sei o quê? Não. Tu quer o dom da arte, né? Tocar viola e cantar, não sei o quê? As moças vão sonhar contigo? Não. Tu quer conhecer as ervas, as raízes, os sucos das plantas, barará, barará? Não. Tu quer pontaria perfeita? Não. Enfim, 7 coisas ele não quer nada. E aí, ele, como ele não quer nada, a mulher diz assim para ele, pois que em 7 poderes não te fartas, nada te darei, porque do que foi prometido nada quiseste. Vai ter. Aí olha o que o narrador diz, olha só se as pessoas não vão ficar com dó dele. Ele diz assim, Blau nem se moveu, e carpindo dentro em si a própria rudeza, quer dizer, né, meio arrependido, pensou no que queria dizer e não podia, e que era assim, o que ele queria dizer e não podia. Teinagua encantada, eu te queria a ti, porque tu és tudo o que eu não sei o que é, porém que a ti no que existe fora de mim, em volta de mim, superior a mim, eu te queria a ti, Teinagua encantada. Mas não rolou. Não rolou, ele não falou. E aí ele volta para a boca da Furna, né? E aí ele chega lá fora e está lá o cavalo que ele tinha deixado ali, tudo certo e tal. E o fantasma apareceu e disse, o que houve? Tu não quis nada e tal, né? Ele disse, não quis nada. Aí tem mais uma parte, mais um capítulo. Né? Porque daí o cara diz assim, já como tu não quisesse nada, eu vou te dar uma moeda de ouro, que é encantada. Tu nunca mais vai precisar de dinheiro, nunca vai te faltar dinheiro. Toma. Aí ele meteu na guaiaca e tal e saiu. Bom, aí tem uma longa parte agora em que ele vai começar a usar essa onça, essa moeda. E é o seguinte, ele pode comprar qualquer coisa. Primeiro ele entra numa bodega, vai pagar um negócio, era, sei lá, 2 moedas. Ele tira a moeda dele, bota em cima do balcão, uma, depois tira, bota a mão e tem outra. Aí ele bota as 2, uma de cada vez. Depois ele compra não sei o que, 45 moedas. E aí ele, apavorado, ele começa a pagar uma, e ele vai tirando e sempre tem uma. Pô, então dá certo. Ele comprou campo, comprou gado, não sei o quê. Só que todo mundo que ganhava dinheiro dele perdia esse dinheiro. E aí começou a correr uma fama de que ele era o próprio diabo. E aí vem a cena penúltima. Quando ele vê que esse troço também no fundo dá azar para ele, o que ele faz? Ele volta lá para devolver a moeda para o santão.
Aí ele chega, encontra o fantasma e diz, Lausus Cris, pela segunda vez. Para sempre, amém, responde o vulto. Diz assim, eu te devolvo. Prefiro a minha pobreza do que essa riqueza. A riqueza desta onça que não se acaba, é verdade, mas que parece amaldiçoada porque nunca tem parelha e separa o dono dos outros donos de onças. Adeus, fica-te com Deus, sacristão. Terceira vez. Aí diz o sacristão, seja Deus louvado, pela terceira vez falaste o nome santo, tu, paisano, e com ele quebraste o encantamento. Agora vem o narrador. E nesse mesmo instante, que era o da terceira vez que Blau saudava no nome santo, neste mesmo momento ouviu-se um imenso estouro que retumbou naquelas 20 léguas em redor. O cerro do Jaral tremeu de alto a baixo até as suas raízes, nas profundas da terra, e logo acima, no chapéu do espigão, apareceu, cresceu, subiu, aprumou-se, brilhou, apagou-se uma língua de fogo. Mega efeitos especiais, assim, uma coisa. Era a queima dos tesouros da Salamanca. Tudo que estava lá dentro queimou. Agora vem a cena final, que eu tenho que contar aqui, porque depende da interpretação que a companheira Júlia fez para mim. Nós ainda estamos namorando, acho, naquela época, né? E eu sempre interpretava isso e dizia assim, porra, fudeu, né? Porque tudo que era bom acabou, né? Porque agora vem essa cena. Aí a Júlia fez uma interpretação maravilhosa que me... Pô, fala a verdade. Resolveu. Coraçãozinho. E aí o Blau ficou olhando para aquilo, o cerro e tal, que ficou de vidro transparente, e aí ele viu tudo que tinha lá dentro, nesse vidro transparente. Os brigões, os jaguares, os esqueletos, os anões, as lindas moças, tudo. Ele ficou vendo tudo retorcido, enovelado, queimando e barará. E ainda uma vez ele viu aquela velha lá que tinha oferecido as coisas para ele, que se transformou na Teinhaguá, na lagartixa barra jacaré, e a Teinhaguá na princesa Moura. E a Moura numa tapuia formosa, numa Índia. Tapuia. Uma indígena, como se diz hoje em dia. Né? E logo o vulto de face branca e tristonha, o fantasma, tornou a figura do sacristão de São Tomé. O sacristão, por sua vez, num guasca desempenado, virou um gaúcho. E assim, quebrando o encantamento que suspendia fora da vida das outras, aquelas criaturas vindas do tempo antigo, aquele par... jungido e tangido pelo destino, que é o Senhor de todos nós, aquele par novo, de mãos dadas como namorados, deu costas ao seu desterro e foi descendo a pendente, o coxilhão, até a várzea limpa, plana e verde, serena e amornada, cheia de florzinhas e biriri, biriri, biriri. Blau Nunes também não quis mais ver, traçou sobre o seu peito uma cruz larga, de defesa, na testa do seu cavalo outra, para garantir, e deu de rédea e se foi embora e tal. E aí ficou pobre, mas estava tudo bem. O finalzinho diz assim, assim acabou a Salamanca do Cerro do Jaral, que aí durou 200 anos, que tanto se contam desde o tempo das 7 missões em que essas coisas principiaram. Anhangapitã, né, o diabo, também desde aí não foi mais visto. Dizem que desgostoso anda escondido por não haver tomado bem-tenência que a Teinhaguá era mulher. Mas e qual é a interpretação da companheira? Porque a Júlia diz assim, olha que maravilha, os caras voltaram para a vida e ficaram felizes. E eu achava que estava tudo errado. Eu estava errado. Eu estava errado. Companheira Júlia. Porque, na verdade, sempre que a gente falava, mesmo na faculdade, falava disso aqui, disse, pô, acabou tudo, o Blau foi embora triste e tal. Não, nada, cara, agora que ficou bom. É isso aí. Ficou muito bom.